Abraão morava em Ur, dos caldeus, na Babilônia. O pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos pagãos, e Deus apareceu para ele. Deus pode fazer isso. Agora, o nosso dever é falar de Cristo. Embora você esteja aqui abrindo, né, esse palco para que a gente converse e fale sobre as coisas de Deus, você não sabe, mas muitas pessoas vão ser tocadas por isso. Olha, eu sei sim, eu acredito nisso, na verdade. Eu acho que eu posso. A gente pode não estar entrando no mesmo lugar para cultuar ou para pensar ou para orar e conversar com Deus, mas do meu jeitinho lá, uma hora eu vou encontrar um caminho, um lugar para eu ir e eu, sei lá, como é que chama? Vou estar junto com outras pessoas, provavelmente, para trocar ideia. E aí, cara, eu não sei onde, mas que eu tô olhando pro mundo espiritual de um jeito mais cuidadoso, eu tô. Porque eu converso com tanta gente inteligente, cristão, não cristão, sei lá, da Umbanda, do Candomblé e de várias religiões diferentes, e tem tanta. Às vezes tem algumas coisas que fica difícil acreditar que é só aleatório. E eu converso com ateu pra cacete também. E é interessante, porque eles vão falando as coisas e elas vão fazendo Pondé, mais sentido. O Pondé se diz ateu, mas ele diz que é um ateu não praticante. E é um dos caras que mais defende a Bíblia. Talvez eu seja um ateu não praticante também. Mas, mentira, eu não sou ateu não. Peraí, desculpa, eu não sou ateu não. Eu digo que ele, quando ele fala não praticante, é que a convicção dele do ateísmo já está bem enfraquecida, né? É que eu também não sei, eu tenho todas as minhas certezas nesse sentido, elas são meio frágeis. Por isso que eu não falo que eu sou cristão ou que eu sou de qualquer religião, porque elas são meio frágeis. Eu acredito que há alguma coisa, mas como eu não faço a menor ideia do que, e eu não tive o despertar que você teve no carro e tudo mais, entendeu? Eu ainda não tive. Então pode ser que eu tenha. Pode ser que, sei lá. Então eu tô nessa. Eu também sou não praticante. Você é um agnóstico. Eu sou com certeza um agnóstico. Diz, eu não sei se tem um Deus. Eu acho que tem, mas eu não sei. Então, não dá para conhecer. É isso que o agnóstico diz. A é um prefixo grego de negação e gnosis é conhecimento. Então, o agnóstico, ele não é o ateu que diz que Deus não existe. Ele só diz, olha, se tem um Deus, eu não sei. Mas não estou fechado para isso. Agora, você pode ter certeza de uma coisa. Jesus disse, não fostes vós que me buscaram, eu vos busquei. Deus já está te cercando. Igor, eu sinto diferença de quando eu vim aqui da outra vez. Quando eu vim aqui... Isso é bom? Quando eu vim aqui, você não fazia a menor ideia do que me perguntar. Foi engraçadíssimo. É mesmo, Eu que conduzi toda a coisa, você não sabia nem o que perguntar. Hoje não, hoje você já recebeu tanta gente aqui, tá pensando sobre essas coisas. Tô pensando. Eu acredito que vai ter um momento, né? Que você vai abrir o coração para Deus, porque é isso que precisa. É dizer, Deus, tem alguma coisa que está vazia que eu gostaria que fosse preenchido. E esse vazio é um vazio que só Deus pode preencher. E eu digo mais, é só Cristo, porque Cristo, ele é aquela interface. Lembra que eu te falei do fator Melquisedeque? Lembro. E do fator de você chegar e conseguir falar a língua. Cristo, ele entendeu. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, porque ele, em tudo que nós somos tentados, ele foi tentado também. Então ele sabe o que você sente. Não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva agora de um homem. Porque às vezes ele viveu isso. Você sabe tudo, mas você não consegue enxergar pela perspectiva do outro. Então ele viveu. Eu sei o que é azul, mas eu nunca vi o céu. É difícil saber, né, o que é azul, então. Não é? Você tem que ter visto. E Jesus andou, ele sofreu, ele comeu nossa comida, ele sofreu todas as perseguições, as rejeições, as tentações. Então ele, hoje, ele se manifesta na vida daquele que o invoca e de uma forma linda. Porque de uma hora para outra, porque você não vai discernir isso intelectualmente. Embora você possa compreender com a razão, a chave só vira quando ele se revela para você. Eu entendo isso, cara, e eu fico esperando essa hora, porque assim, tentar entender é até meio fútil, me parece agora. Porque assim, não...
É porque é muito grande, sabe? Todas as possibilidades, elas são enormes. Se a gente for parar pra pensar, até o cara que tá pensando em um Deus criador de tudo e com uma perspectiva não cristã, ele tem necessariamente dificuldade de entender ou de atribuir características a Deus, né? Porque, Com certeza. como é que eu vou atribuir características a fonte de tudo, né? Meio que isso foge à minha capacidade da minha cognição. É meio Lovecraft, que é grande demais para minha compreensão, manja? E ali a gente ainda tá falando de uma criação humana. Então, se a gente for extrapolar isso para quem criou a possibilidade da criação humana... Mas você sabe a conversão, Igor, ela passa pelo intelecto. Você precisa ter um entendimento. Mas o entendimento intelectual não vai te levar ao novo nascimento. Você tem que ter uma intervenção de Deus na tua vida para você falar, uau, eu creio nisso. Eu creio nisso. Foi o que aconteceu comigo naquela noite, em que eu me rendi a Jesus e aquilo mudou a minha vida. Agora, claro que a partir daí eu fui estudar, mas o meu coração estava inclinado para ele. Antes eu não estava interessado. Antes eu queria viver minha vida, tinha os meus sonhos e não sentia aquela falta. Na verdade, eu sentia, mas não sabia de onde que viria, né, o preenchimento. Então é isso. Agora,